Olá, boa noite. Bispo diocesano emite nota com cuidados para evitar contaminação pelo H1N1. Servidores do sistema prisional de Minas Gerais mantêm greve por tempo indeterminado. O NTV News desta terça-feira vai mostrar também. Dupla é presa após furtar carro, assaltar supermercado e bater em poste no Jardim Paulistano. Homem tenta se desfazer de tabletes de maconha, mas acaba sendo flagrado pela polícia. Pai de adolescente morto nas chácaras Pôr do Sol clama por justiça. Comando da Polícia Militar elabora esquema de segurança para Fenamilho. Incêndio pega moradores de surpresa e danifica apartamento no centro de Patos de Minas. Enem se transforma em alternativa também para quem sonha em mudar de profissão. Projeto Terra Sem Sombra promove concerto de piano e acordeon no Teatro Municipal. E NTV recebe o reconhecimento da população pelo aniversário de 24 anos que acontece esta semana. Esses são os destaques do NTV News que está começando agora. Dois homens foram presos pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira, depois de cometerem crimes seguidos. Primeiro, eles furtaram um carro, depois assaltaram um supermercado na cidade de Lagoa Formosa e, na fuga, acabaram batendo em um poste de iluminação pública no bairro Jardim Paulistano, em Patos de Minas. Um revólver carregado e o dinheiro do roubo foram apreendidos. Um carro Gol e um supermercado foram roubados no centro da cidade de Lagoa Formosa. Os indivíduos fugiram em direção a Patos de Minas e foram perseguidos pela polícia que conseguiu capturá-los. Olha, em Lagoa Formosa, enquanto fazíamos patrulhamentos pelas ruas da cidade, fomos abordados por um cidadão que declarava via celular, através do aplicativo WhatsApp, constando, ele dava conta que o supermercado dele, que é o supermercado atual, encontrava-se naquele instante sendo assaltado por dois elementos. Quando deslocávamos já de imediatamente para o local, fomos interpelados, procurados por um cidadão na via pública, já próximo ao supermercado, que dizia que o veículo dele havia sido furtado naquele instante. Ao ligarmos os fatos, já no supermercado, demos conta de que os autores utilizaram este veículo, que é um Gol cor branca, para utilizar o assalto e de posse de uma arma, revólver calibre .22, levaram do roubo lá uma quantidade que eles aproximavam ser de 4 a 5 mil reais. E haviam fugido, tomando rumo ao centro da cidade por direção ao Trevo, sendo que de imediato as duas guarnições presentes lá no local, uma deslocou direção a Carmo do Paranaíba, enquanto a outra deslocou direção a Patos de Minas, porque não sabíamos qual era o trajeto a ser percorrido por esses meliantes. Os suspeitos foram avistados pela polícia na Avenida Fátima Porto, que os perseguiram até a Avenida João Batista Rodrigues, no bairro Jardim Esperança, onde colidiram com um poste e ainda tentaram fugir a pé. Momento em que eles estavam com muita vontade na fuga, eles perderam esse controle direcional do veículo, chocando contra um poste de iluminação pública e também causando dano no muro de uma residência, bem como a fiação da parte elétrica do local. Com eles estavam um revólver calibre .22 com 6 munições e R$ 4.580,60 em dinheiro. Todo o material que havia sido roubado foram recuperados, foi a quantidade aí de R$ 4.580,60. A arma apreendida, ela com 6 munições intactas, sendo que diversas delas encontravam-se picoteadas, momento em que eles tentavam contra a vida dos PMs que fazia a abordagem. Gerson Teixeira Rosa, de 44 anos, e Lucas Ferreira Porto, de 21 anos, que já possui passagem pela polícia, foram conduzidos para a delegacia para as devidas providências.
E um homem de 24 anos foi preso também na noite dessa segunda-feira por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi flagrado pelos policiais tentando se desfazer de tabletes de maconha. A droga foi apreendida no interior de uma residência. A Polícia Militar realizava um patrulhamento de rotina na noite desta segunda-feira, quando se deparou com um indivíduo com atitude suspeita na rua João Batista Oliveira, no bairro Jardim, Califórnia. A Polícia Militar, imbuída do seu papel de preservação da ordem pública e da paz social, ao avistar esse indivíduo suspeita, ele demonstrou nervosismo e tentou voltar do percurso que ele estava seguindo. A Polícia Militar abordou, visualizou que ele arremessou um objeto sobre um telhado e, ao averiguar, constatamos que sobre o telhado havia um tablete de uma substância esverdeada semelhante à maconha. Foram cerca de 70 gramas de maconha prensada apreendida e o Wellington Norato Alfredo, de 24 anos, que já possui passagem pela polícia, conduzido para a delegacia. E diante dos fatos foi averiguado que esse indivíduo possui já passagens por tráfico de drogas e uso de drogas. A seguir no NTV News, você vai ver que o Enem se tornou alternativa também para quem pretende mudar de profissão. E o apelo por justiça de um pai que teve o filho adolescente assassinado no início deste ano. O Enem 2016 tem mais de 4 milhões de inscritos e dia 20 é o último dia para fazer a inscrição. Lembrando que os candidatos devem ter em mãos a identidade e o CPF. Além disso, os menores de 18 anos que ainda não tiveram os documentos deverão providenciá-los. Também será obrigatório informar um endereço de e-mail e um celular, o município onde farão a prova e a língua estrangeira escolhida para o teste de linguagens. A taxa custa R$ 68,00. As inscrições podem ser feitas pela internet no endereço eletrônico enem.inep.gov.br. É cada vez mais comum pessoas mais velhas também sonharem com uma vaga em universidades públicas de todo o país, seja para mudar de profissão ou conseguir o primeiro diploma. Gente que já passou e muito da adolescência se prepara para um novo desafio. Maria Aparecida é diarista. Concluiu o ensino médio por meio do EJA, a Educação para Jovens e Adultos. Pela segunda vez vai tentar o exame. Passar no Enem pode significar um futuro melhor para ela e a filha, de 18 anos, que também vai fazer a prova. Ela vai fazer jornalismo, né? E nós estamos juntas nessa aí. Ela foi um grande incentivo para você? Eu acho que eu estou sendo um incentivo para ela. Maria Aparecida decidiu tentar uma vaga para o curso de Engenharia Ambiental e tem uma explicação para isso. Eu tive esse sonho na minha juventude que era ser engenheira. E quero tentar agora que eu estou tendo essa oportunidade. E com a atual situação econômica do país, muitas pessoas com idades entre 30 e 50 anos estão buscando dar uma nova injeção aí na carreira. Estão vendo no Enem uma nova oportunidade. É o caso da Vanúzia, que há 2 anos voltou para os bancos escolares. Ela já tem 2 cursos superiores. O primeiro foi o de Educação Física, carreira que ela seguiu por 15 anos como professora da rede pública. Depois ela fez enfermagem, profissão que seguiu até bem pouco tempo. Agora, Vanúzia quer voar mais alto. Vai tentar uma vaga na super concorrida Medicina. Eu fui para a enfermagem e me decepcionei um pouco, porque eu vejo que a profissão não é tão valorizada como deveria ser pela função do enfermeiro. Porque o enfermeiro ele tem muita responsabilidade, ele exerce muitas funções e não é valorizado como deveria ser. E Vanúzia acredita que a experiência que ela já tem de vida e na área da saúde podem ajudar a definir a vaga. Uma pessoa, quando ela está iniciando o estudo, eu acho que ela é um pouco imatura. Ela, às vezes, não sabe realmente o que ela quer e também não tem aquela disciplina para alcançar o objetivo dela.
Então, no caso, quando uma pessoa já passou por uma faculdade, eu creio que ela pega um pouco de maturidade até mesmo para estudar e para ter a disciplina para o estudo. Na última edição, mais de 7.700.000 candidatos em todo o país participaram do Enem. Em Minas, do total de quase 850 mil participantes, 112.518 tinham mais de 30 anos. Esta psicóloga e especialista em treinamento explica que, diante da velocidade com que o mundo muda e o aumento da expectativa de vida, é sempre tempo de recomeçar os estudos e até dar um novo rumo na profissão ou numa nova carreira. É preciso a coragem e a determinação disso que você quer, porque vai dar trabalho, né? Mas assim, é sempre possível a gente reinventar. Se quiserem reinventar até fora do país, pode. Por exemplo, Portugal aceita a nota do Enem, por exemplo, em algumas universidades lá. É sempre possível, desde que a gente tenha determinação e faça o passo a passo para chegar lá. Porque alguns esforços a gente vai ter que pôr, sempre. A exoneração de Carolina de Oliveira Pereira Pimentel do cargo de secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social foi publicada no Diário Oficial de Minas Gerais desta terça-feira. Ontem, a Justiça manteve a suspensão da nomeação da primeira-dama de Minas Gerais para o cargo. A nova decisão, tomada após a Advocacia Geral do Estado apresentar recurso, é da desembargadora Hilda Teixeira da Costa, da 2ª Câmara Civil. A Polícia Civil de Patos de Minas ainda não concluiu as investigações do assassinato de um adolescente de 17 anos no início deste ano. O crime aconteceu nas Chácaras Pôr do Sol. O pai do garoto clama por justiça. 24 de janeiro de 2016. Foi nesse dia que João Marcos, de 17 anos, foi morto com um tiro nas costas. O crime aconteceu nas Chácaras Pôr do Sol. Ao ficar sabendo do ocorrido, o pai da vítima entrou em estado de choque. Eu estava lá na minha casa, é lá. Ó. Lá do outro lado, né? É ali do outro lado ali. Assim, ó. Fez assim. Só escutou. Foi uns 5 ou 6 disparos. Os senhores não podiam ter feito isso com meu filho, não. Sinceramente, eu não podia ter feito isso com meu filho de jeito nenhum. Não podia mesmo, mas não podia mesmo. 4 meses após a morte do filho, o pai ainda sente a dor da perda e clama por justiça. Pois até hoje, os criminosos responsáveis por tirar a vida de seu filho ainda não foram identificados. E aí eu fiquei transtornado. Apreendesse, colocasse só as algemas nele e colocasse os dois juntos, quem participou do crime, que foi 2 pessoas, os dois que estavam na motoca. A única coisa que eu quero é que se faça justiça, que esses canalha paga na cadeia o tempo que for preciso, não é 6 meses e nem 6 anos, não. A vida do meu filho não custava só 6 anos, não. João Marcos Pereira Ribeiro já havia sido apreendido por diversos delitos. Segundo o pai, o filho havia sido ameaçado de morte poucos dias antes de seu assassinato. Essa motivação, com certeza, foi o roubo desses aparelhos. Que foi uma furadeira, uma marquita e um rolo de fio. Eles teriam invadido e apanhado essa mercadoria. E em seguida foi aconselhado por um rapaz chamado Carlinhos que devolvesse essa mercadoria. Como foi devolvida, a mercadoria se encontra lá na delegacia, porque eu vi ela lá. A mercadoria fraca, mas a mercadoria, por ela ser fraca, não é o problema, ela tem um pertencente. De acordo com o delegado Érico Rodovalho, a Polícia Civil ainda está investigando o caso.
Olha, várias ideias são levantadas. Numa investigação do homicídio, nunca nós descartamos nenhuma e qualquer investigação nova ela pode surgir no decorrer das investigações. No início foi apontado um pessoal que teve um desentendimento com a vítima nos dias antes dos fatos. Isso está sendo levantado, mas isso não é o suficiente para falarmos que esses indivíduos são os autores do homicídio. Então, nós estamos levantando informações para verificar as pessoas que estiveram próximas à festa em que a vítima esteve, próxima ao local em que a vítima foi encontrada falecida. Entretanto, como o crime aconteceu em um local escuro e com poucas testemunhas, o trabalho de elucidação se torna mais difícil. E isso a gente roga também à sociedade, que denuncie, que passe informação para nós, porque muito se fala entre as pessoas, mas para a polícia pouco se fala, né? Em depoimentos das várias pessoas que nós falamos aqui, nós temos, na verdade, são várias contradições neste caso, em que umas pessoas, principalmente os familiares, falam que terceiros, que seriam testemunhas dos fatos, viram. As testemunhas dos fatos chegam aqui e negam, falam que não viram nada. Então este é um fato que isso aconteceu, né? Mas isso não é somente desse fato, são vários crimes de homicídios em que as pessoas ficam por temendo alguma represália ou qualquer outro motivo, acaba dificultando o nosso trabalho investigativo. Denúncias podem ser feitas para colaborar com o trabalho da polícia. E aí a gente aproveita essa oportunidade justamente para pedir ainda um apoio maior daqueles que viram este fato, que testemunharam este fato, para estarem nos passando. Pode ser de forma anônima, através do 181, ligue na delegacia, passe uma denúncia, né, no 197, seja no 190 da Polícia Militar, mas passe a informação, né? Nós precisamos de informação, nós precisamos de algo documentado, né? E isso a gente roga a qualquer pessoa que veja um crime, porque somente com pessoas testemunhando é que nós podemos colocar os indivíduos na prisão. A gente vai para um intervalo e na volta vamos mostrar o susto de uma família que teve o apartamento no centro de Patos de Minas tomado por um incêndio e os preparativos da Polícia Militar para a Fena Milho. Um super esquema de segurança está sendo preparado. O ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, posicionou-se contra a recriação temporária da CPMF. A proposta de retomar a cobrança foi cogitada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com o objetivo de equilibrar a dívida pública. Em entrevista à emissora de rádio em Salvador, Gedel Vieira avaliou que não é o momento para que a recriação da CPMF seja proposta pelo Palácio do Planalto. O número de inadimplentes, que considera atrasos de ao menos 30 dias no país, chegou a 60 milhões de pessoas, equivalente a 40% da população economicamente ativa. Foi um recorde desde que a Serasa Experian passou a fazer o levantamento em 2012. Os dados são da pesquisa Inadimplência do Consumidor no Brasil. No ano passado, o número de consumidores com compromissos financeiros em atraso era de 55 milhões. O maior grupo de devedores, cerca de 29% do total, é de jovens de até 30 anos e moradores de periferia. Moradores de um apartamento na Praça Desembargador Frederico, bem no centro de Patos de Minas, levaram um susto na noite desta segunda-feira. O imóvel foi atingido por um incêndio que destruiu pelo menos 2 cômodos. Ninguém ficou ferido, mas o Corpo de Bombeiros teve trabalho para controlar as chamas. Era por volta das 20 horas quando o Corpo de Bombeiros foi acionado. Ao chegar no local, perceberam que a cozinha do apartamento estava tomada pelo incêndio. Nós nos deparamos ali com um foco de incêndio, um princípio muito grande, em uma cozinha do apartamento, já todo tomado com fumaça, produtos da combustão, onde também existia um risco de explosão devido à quantidade de gases que foi emanados do incêndio no local, né? No apartamento estava uma criança de 5 anos e um casal,
Madalena, de 55 anos, e Diomar, de 62 anos, que descansava no quarto e só percebeu o que estava acontecendo quando a fumaça começou a invadir os demais cômodos do imóvel. Segundo o proprietário, eles estavam descansando, que tiveram uma noite de viagem aí, e acordaram com a fumaça, já todo o apartamento tomado de fumaça, onde eles já abandonaram de imediato o local. Eu estava vendo televisão e de repente vi a fumaça e saí correndo desesperado, mas eu não sei como que iniciou. No andar superior estava a filha do casal, Ellen, de 37 anos, com a sua filha de 10 anos, que desceram correndo ao perceber o incêndio. Foi um grande susto para todos. Foi um susto, que os bens materiais a gente recupera e a gente saiu ileso, graças a Deus. Por sorte, ninguém se feriu. Felizmente não houve feridos. De imediato, quando o pessoal já percebeu a fumaça, já abandonaram a edificação, ficando sem nenhum morador no local. Ninguém saiu ferido não, graças a Deus, todo mundo saiu correndo. Ainda não se sabe a causa do incêndio. Ali se faz necessário uma perícia técnica para que se identifique as causas deste incêndio, né? Se porventura o proprietário desejar, que ele possa fazer essa perícia, solicitar um perito. Vem aí a 58ª edição da FENAMILHO. A programação já está definida e o Parque de Exposições vem sendo cuidadosamente preparado. A Polícia Militar está preparando um forte esquema de segurança para dar tranquilidade durante a festa. Cerca de 100 homens serão designados diariamente. A Polícia Militar já está se preparando para oferecer mais tranquilidade aos patenses e visitantes durante a FENAMILHO. Centenas de militares irão reforçar o policiamento nos dias de festa, dentro e fora do Parque de Exposições. Nós teremos aí mais de 110 militares, né, vindo de outras regiões para poder reforçar aqui o policiamento na FENAMILHO. Nós vamos estar com a escala especial do nosso efetivo, apoio aqui do Batalhão de Patrocínio, das frações do 15º Batalhão. Serão 68 militares de Belo Horizonte, 20 militares do 46º em Patrocínio. Teremos ainda 15 militares das cidades que integram o 15º Batalhão, e o objetivo desse reforço, que é canalizar esse reforço para o policiamento específico no parque e nas imediações do parque, e o efetivo de Patos de Minas, né, o efetivo do 15º Batalhão, ser empregado maciçamente no reforço do policiamento na cidade. A área festiva será monitorada pela plataforma de observação elevada. Um caminhão da Polícia Militar, equipado com câmeras de vídeo monitoramento da mais alta tecnologia. Além disso, um posto de comando da PM foi montado dentro da festa para atender às ocorrências registradas no local. Nós temos o posto de comando, né, o posto da Polícia Militar. Ele está posicionado onde vem sendo colocado aí nos últimos anos, bem na entrada, na direção dos portões principais do Parque Exposições. Vai estar bem sinalizado, com viaturas lá na frente. Então, todo o indivíduo que estiver dentro do parque e necessitar do serviço da Polícia Militar, é muito fácil, né, a localização, e pode abordar também os grupos de PMs que vão estar circulando lá dentro do parque. Nós já estamos aí com um caminhão, que é a plataforma de observação elevada, que ela é integrada também por várias câmeras, que vai ser posicionada lá no Praça Parque, e ela tem uma haste central, né, que são 14 câmeras que essa plataforma tem, que pegam a área bem abrangente do parque ali e auxilia muito nos nossos trabalhos. Fora das dependências do Parque de Exposições, a PM realizará diversas operações. Essas são as operações, né, que nós vamos incrementar aí nesse período, justamente para garantir a segurança na cidade, não só no evento específico. Eu falo isso porque às vezes tem muito questionamento. Tem pessoas que acham que a gente vai desviar o policiamento da cidade para o evento da FENAMILHO. E não. Nós temos o reforço de fora para cobrir essa demanda e a gente reforça com operações, blitz, abordagens, né, operações na cidade, para a gente reforçar o policiamento durante todo o período da festa. De acordo com o comandante do 15º Batalhão, as infrações mais registradas nos dias de festa são os furtos. Para que o número de ocorrências seja reduzido e que os foliões aproveitem a FENAMILHO, é bom seguir as dicas de segurança da Polícia Militar. Nós temos muito lá a questão do furto, né, extravio do celular. Então fica a dica, né, as pessoas que vão aí participar da festa, para evitar deixar celular exposto no bolso. Própria questão de carteira,
tem pessoas que levam, né, bolsas, muitos documentos para dentro do parque. Seria interessante, né, fica como uma dica, para as pessoas levarem só o que tem que utilizar, seja o documento do veículo, o dinheiro, né, que vai utilizar lá, um cartão, e evitar grandes volumes ali, porque isso, na aglomeração de pessoas, é um facilitador para a ação de criminosos. A FENAMIL começa nesta sexta-feira, antes, na quinta, dia 19, tem a inauguração das barracas universitárias. E a EPAMIG, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais, Emater, Unipan e a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, realiza no próximo dia 25 de maio o encontro técnico do produto rural no Campo Experimental Sertãozinho, em Patos de Minas. O encontro, que também integra a programação da FENAMIL 2016, visa promover a tecnologia agropecuária para o Cerrado Mineiro e a geração de conhecimento aplicado e inovador. Os interessados em participar das atividades devem entrar em contato com os organizadores pelo telefone 34 3821 8699. No próximo bloco, o BNTV News vai mostrar a manifestação dos servidores do sistema prisional e socioeducativo e o concerto que reuniu piano e acordeon no palco do Teatro Municipal. Os servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais decidiram iniciar greve na próxima sexta-feira. A medida foi definida em assembleia realizada nesta segunda-feira em Belo Horizonte e envolve ainda funcionários da Fundação Estadual de Meio Ambiente, IEF, e do IGAM. A categoria reivindica maior valorização no plano de carreiras e ajustes nas gratificações. Servidores do setor administrativo e especialistas lotados no presídio Sebastião Satiro e no Centro Integrado de Menores fizeram uma manifestação no início da tarde de hoje. A categoria está em greve por melhores salários e condições de trabalho. O projeto de lei criado com intenção de realizar algumas mudanças no sistema socioeducativo tem tirado o sono dos servidores. A possibilidade da administração do sistema ficar nas mãos do SEDES e FUCAM preocupa os funcionários, já que os trabalhos das instituições não se referem à medida socioeducativa de jovens que cometeram atos infracionais, e sim de prevenção e cuidado de jovens em situação de risco. Ele coloca a SEDES e a FUCAM para gerenciar as medidas socioeducativas. E nós entendemos que isso é um retrocesso ao antigo Código de Menores, à antiga FEBEM. Essa FUCAM, ela é uma fundação que atende crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade. Que essa FUCAM seja colocada assim, em todo o estado como uma política pública de prevenção. E porque eu quero destacar aqui que o nosso sistema socioeducativo, ele é referência aos demais estados. Ele precisa sim de alguns ajustes, mas não vai ser colocando um adolescente autor de ato infracional como adolescente carente que vai resolver essa situação da violência no Brasil, não. O Sindicato dos Servidores Socioeducativos, Sindipúblicos de Minas Gerais, já tem o apoio do Ministério Público e de alguns deputados estaduais que acreditam na eficácia da atual política administrativa do sistema. Várias discussões estão sendo abordadas referente ao assunto e uma audiência pública já está marcada para o próximo dia 19, às 15 horas, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Ficou marcada uma audiência pública que vai acontecer às 15 horas na Assembleia Legislativa, onde esse projeto vai ser debatido. A gente já tem o apoio do Ministério Público de Belo Horizonte e também está contando com o apoio de alguns deputados também. Outras reuniões também estão sendo marcadas para debater sobre o projeto de lei que ainda não tem data para ir à votação. Vale ressaltar que o movimento agora que a gente fez, aliado ao sindicato, resultou numa conversa, vai resultar numa conversa com o movimento do sindicato e uma audiência pública na Assembleia de Minas Gerais para debater essas propostas que a gente está lutando. Atualmente, são 41 funcionários no sistema socioeducativo para atender cerca de 30 internos e apenas 30% dos analistas, técnicos e administrativos estão trabalhando.
Os assistentes, auxiliares e analistas, tanto do presídio como do sistema socioeducativo e também os agentes de segurança socioeducativo estão em greve no estado todo, porque o governo fez um acordo com o servidor de valorização das nossas carreiras, fazendo a nossa lei orgânica e também o aumento do nosso piso. Mas o governo, além de não cumprir, ele criou uma lei, um projeto de lei, onde ele divide as nossas carreiras e o destino do socioeducativo fica meio incerto naquele contexto lá. Não CEDESE, não FUCAM! Não CEDESE, não FUCAM! Não CEDESE, não FUCAM! Que as atividades físicas fazem bem à saúde, todo mundo sabe. Mas agora temos mais motivos para começar a voltar a mexer o corpo. O Instituto Nacional de Câncer, nos Estados Unidos, concluiu que as pessoas mais ativas são, em média, 7% menos suscetíveis a desenvolver 13 dos tipos de câncer estudados, com destaque na ordem para o câncer de esôfago, fígado, pulmonar, rim e estômago. O estudo reuniu informações de quase 1,5 milhão de participantes durante 11 anos. O projeto Terra Sem Sombra promoveu um concerto de piano e acordeon na noite desta segunda-feira. O espetáculo foi realizado no Teatro Municipal Leão de Formosa e arrancou aplausos do público. O projeto já acontece em Patos de Minas há 11 anos e busca difundir a cultura da música clássica na cidade, trazendo artistas renomados de toda parte do mundo. O projeto Terra Sem Sombra acontece faz mais ou menos 11 anos. É um projeto que busca atender a população de Patos de Minas com concertos de alto nível, concertos internacionais. O projeto Terra Sem Sombra já chegou a realizar 10 apresentações no decorrer do ano. Desta vez, contou com a participação de Viviane Taliberti, uma pianista renomada que já se apresentou outras vezes em Patos de Minas, e o artista alemão Stefan Russon, no acordeon, que visita o Brasil pela primeira vez. Olha, vão ser várias, vão ser em torno de 7 obras de Bach e 7 obras de Piazzolla. Em torno de 1 hora de espetáculo, e a gente vai estar também falando, né, sobre as obras, que acho que é importante esclarecer para o público, né? A dupla de músicos já se apresentaram em várias cidades e tiveram a ideia de presentear também Patos de Minas com este espetáculo que dura cerca de 1 hora. Eu, quando convidei o Stefan, ele me convidou para tocar com ele dessa vinda dele ao Brasil, né? É a primeira vez que ele está no Brasil. Então, eu também tenho uma série em Uberlândia, então nós tocamos lá, já tocamos em outras cidades e agora em Patos. Então, é uma grande satisfação. O projeto Terra Sem Sombra é viabilizado pela Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo à cultura e reverte parte do imposto de renda de uma instituição ou pessoa física em investimentos a eventos culturais. A gente faz um projeto, lança ele no Ministério da Cultura, então ele é aprovado ou não. O nosso tem sido aprovado porque é um projeto ímpar na região, né? Quer dizer, em Patos de Minas não há outro projeto desse porte, desse nível, com esse objetivo. Então, o projeto é aprovado, a partir daí nós recebemos um certificado para poder captar recursos. Então, nós fazemos um apelo, né, à sociedade patense que procure, né, a direção do projeto aqui em Patos de Minas, para as empresas poderem participar desse projeto com a gente, porque a empresa participa deduzindo parte do imposto de renda, né, que tem que pagar no final do ano, então ela pode transferir esse dinheiro para um incentivo cultural, né? E pessoa física também. Às vezes as pessoas acham, não, mas é só empresa. Não, pessoa física pode cooperar com o projeto também, através do imposto de renda. No próximo bloco, nós vamos falar da participação da NTV na vida da comunidade. A emissora está entrando no 24º ano de vida. Não saia daí. Na primeira reunião entre o presidente interino Michel Temer e as centrais sindicais, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles previu que 14 milhões de trabalhadores devem ficar sem um emprego no Brasil até o final do ano.
De acordo com o IBGE, no primeiro trimestre, a taxa chegou a 10,9%. O índice representa que no trimestre terminado em março, 11 milhões e 100 mil trabalhadores estavam na fila de emprego. A Igreja Católica também está preocupada com o aumento dos casos de gripe H1N1. O bispo diocesano de Patos de Minas, Dom Cláudio Norris Turn, emitiu uma nota para os sacerdotes e para os fiéis com orientações de mudanças de comportamento para evitar a proliferação do vírus. Ele recomenda, por exemplo, que grávidas e pessoas gripadas se abstenham de frequentar as missas. A NTV está fazendo aniversário. A emissora de maior audiência na cidade completa 24 anos no dia 19 de maio. São mais de duas décadas de serviços prestados à comunidade. Uma parceria digna de reconhecimento dos telespectadores. NTV, 24 anos. A chegada do telefone celular, os primeiros computadores, o surgimento da internet. Os momentos mais importantes da sociedade patense ganharam, a partir de 1993, a cobertura da NTV. Lembra da inauguração da Avenida Padre Almir e da iluminação do aeroporto municipal? Os 500 anos do Brasil em Patos de Minas foram comemorados pela tela da nossa TV. E onde há notícia, lá está uma de nossas equipes. O aeroporto Pedro Pereira dos Santos recebeu diversas aeronaves e ficou com o estacionamento lotado. Entre elas, destacamos a Esquadrilha da Fumaça. Foram 8 aviões prefixo Tucano T-27 da Força Aérea Brasileira. As aeronaves sobrevoaram a cidade em 45 minutos, com 30 minutos de espetáculo no céu. Na zona rural aconteceu o enduro com cavalos. Os animais e seus condutores sofreram para superar os obstáculos naturais. O repórter da NTV na época, Giovanni Machado, estava em um destes locais e mostrou as dificuldades. O próprio animal, ele se recusa, não quer subir, tem dificuldade para conseguir vencer o obstáculo. A gente tem até a impressão de que ele está perdendo a força, tem que ter cuidado. Olha aí, dificuldades realmente, o animal não consegue vencer esse obstáculo, tem que dar um tempinho. A NTV foi inaugurada no dia 19 de abril de 1993. A emissora entra no 24º ano de operação com uma história que se confunde com o desenvolvimento da cidade. Em pouco mais de 2 décadas, a população cresceu quase 50%, passou de 102 para 105 mil habitantes e se tornou polo na saúde, na educação, indústria, comércio e prestação de serviços. Evolução acompanhada passo a passo pelo telespectador, sem precisar sair de casa. Você vê, a NTV está aí, né, na cidade, sempre está ajudando a gente, né, nas coisas que, às vezes, coisa que teria que fazer, a NTV vai lá e mostra coisa, né, que está precisando de fazer as coisas. E eu acho que a NTV é importante nisso, porque no jornalismo, assim, a gente que é de Patos, sempre está aí, né, vendo a NTV, as notícias de Patos, da região. Acho que é muito importante. A NTV é de grande importância para a cidade e o Alto Paranaíba, vamos dizer, né? Porque a NTV hoje tem uma audiência aí na cidade, tudo vizinho aqui. É de grande importância a NTV. Com 3 telejornais diários e uma programação diversificada, a NTV disponibiliza para o telespectador mais de 4 horas de transmissão ao vivo todos os dias. Parceira na defesa da sociedade, a nossa TV se tornou o mais importante meio de comunicação da região. A Polícia Militar tem uma satisfação muito grande poder estar participando das festividades do 24º aniversário da NTV e parabenizo a emissora pela excelência na realização de um jornalismo profissional, sério, dinâmico e com responsabilidade, pautado sempre pela ética e pela imparcialidade. E aproveitamos também a oportunidade para agradecer a parceria ao longo desses anos, né, em levar o trabalho realizado pela Polícia Militar ao cidadão de bem. Não só o trabalho repressivo, mas principalmente e também o trabalho em ações preventivas e as nossas dicas de segurança à sociedade patense, o que tem contribuído significativamente para o aumento na sensação de segurança em nossa cidade. Parabéns, NTV, e muito obrigado. A NTV sempre nos deu
todo apoio e sempre nesses anos, de 24 anos de NTV, ela esteve presente na FENAMILHO, sem exceção, todos os anos. Então isso nós realmente ficamos muito gratos pelo trabalho de vocês, o trabalho da imprensa de modo geral, e em particular a nossa NTV. Sem dúvida nenhuma, é de grande importância e será de grande importância. Além de Patos de Minas, a NTV está presente em outras 12 cidades da região. Ao completar 24 anos de serviços prestados à comunidade, a emissora recebe o reconhecimento das lideranças locais. A NTV é um instrumento importantíssimo, né, para a população aqui em Patos de Minas. É um órgão de comunicação que goza de muito respeito e uma abrangência muito grande com a população. É um instrumento que a gente viu ao longo desses anos ir amadurecendo, ir crescendo, ir melhorando seus quadros, e melhorando a sua capacidade de divulgar informações. O Ministério Público Local tem essa parceria com a NTV há longos anos, é uma parceria muito frutífera, muitas coisas que nós precisamos que a população tenha conhecimento só é possível porque nós temos aqui na cidade esse espaço, esse canal. A NTV também auxilia demais os órgãos de segurança pública, porque muitas das vezes informações que são veiculadas em seus jornais é que permitem ao Ministério Público tomar providências, porque às vezes a população não quer ou não tem a oportunidade de vir ao Ministério Público, mas tem a NTV sempre aberta, está fazendo essas reportagens, está dando voz a essa população que precisa, né, de ter seus direitos garantidos, implementados. Essa parceria entre o MP e o Ministério Público e a NTV é muito vantajosa, não só para as duas partes, mas principalmente para a população de Patos de Minas. No NTV News de amanhã, você vai conhecer um pouco mais da história da NTV e como a emissora evoluiu ao longo dos anos. Nós ficamos por aqui. Outras informações amanhã às 11h30 no 30 Minutos e às 19 horas em nova edição do NTV News. Uma boa noite para você e até lá.